Graça e paz, irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia poder parar e meditar na palavra do Senhor. A nossa meditação hoje está no livro de Esdras, capítulo 5, versículo de trabalho ao 11. E nele está escrito: E esta resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. A história aqui envolvida para a nossa meditação tem a ver com a retomada, mas quando eu falo retomada, é retomada da reedificação do templo após a chegada dos judeus novamente em suas terras e principalmente em Jerusalém. Depois de ter sido edificado o altar, que seria a simbologia para que os judeus pudessem se reagrupar em torno da prática dos holocaustos e sacrifícios e da apresentação dos seus pecados, da remissão dos seus pecados ali, daquela simbologia. Os judeus iniciaram, na pessoa de Zorobabel, também conhecido como Sesbazar, e Jesuá, conhecido como Josué, a reconstrução do templo. E no devocional de ontem, nós vimos que os povos que circundavam, as nações que passaram a habitar ali, principalmente os samaritanos de diversas regiões ali, eles desanimaram os judeus. Os detalhes disso, normalmente a gente vai ver ali nos profetas, como Ageu, Zacarias, né? As histórias também encontram amparo em Neemias, encontram em Jeremias. Então aqui está de uma forma sintetizada. Eles foram desanimados. E uma das ações que eles praticaram com bastante ênfase foi enviar cartas ao rei, para que o rei fosse, vamos dizer assim, corrompido no seu entendimento, e a partir dessa corrupção do entendimento, o rei tomou a sua decisão e mandou parar a obra. Agora existe uma autoridade local que manda parar a obra. Mas vieram surgem dois profetas, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que fazem a retomada, chamando a atenção do povo, mostrando suas falhas e chamando deles a atenção que eles acabaram se distanciando do propósito, do foco e de sua função na sua, vamos dizer assim, na sua volta para as suas cidades, principalmente em Jerusalém. O povo, ao estar desanimado, começou a se envolver nos seus negócios, edificar suas casas, criar seus animais, fazer diversas tarefas e começou a se tornar distante dos trabalhos do templo. Aí é que surgem esses dois personagens. E esses dois personagens já nos dão uma lição que por vezes, quando a gente está enfraquecido do nosso propósito, a nossa fé se encontra abalada, ou ela se encontra provada, e nessa provação a gente parece que está perdendo a guerra, está sucumbindo ao nosso fortalecimento. Pelo contrário, a gente está entrando em esfriamento. É importante que pessoas possam aparecer e possam nos sacudir, possam nos reposicionar. E essas pessoas não podem ser qualquer pessoa, não. Tem que ser pessoas que também têm uma fé, um entendimento, um envolvimento na obra muito mais intenso do que nós. Por quê? Porque por meio deles a gente consegue, então, reacender a chama da vontade. E é isso que acontece aqui, principalmente aqui no profeta Ageu. O povo, ele reacende esse ânimo, ele tem o seu ânimo novamente renovado e retoma a construção. Só que já havia se passado um bom tempo, 15, 16 anos, e as autoridades locais, ao ver aquele movimento, ele representado na pessoa de Tatenai, que era governador da região, daqui do Rio, e Setar Bonzenai com seus companheiros, eles já identificaram o avançar da obra, eles vão até os judeus e questionam. E questionam quem vos deu ordem para edificar a casa e restaurar o muro. No primeiro momento, e o interessante é que essas pessoas, ao chegarem, elas chegam diferentemente daquelas pessoas que normalmente têm por propósito simplesmente se opor contra a obra de Deus, se opor contra a casa de Deus, se opor contra os filhos de Deus. Não necessariamente. Eles chegam, na verdade, como autoridades locais
que representam uma outra autoridade, no caso o rei, né, o rei Dario, e tem o zelo, a preocupação de manter tudo em ordem conforme havia estabelecido. E ao questionar sobre quem deu a ordem, e ao questionar também o nome das pessoas que estão ali na liderança, e ouvir a versão apresentada pelos judeus, por que é que eles estão fazendo, eles têm como resposta que eles estão reconstruindo o templo, primeiramente porque eles são servos de Deus dos céus e da terra. Ou seja, a primeira resposta que eles dão é dizer que por eles estarem em obediência ao Pai deles, que é o nosso Senhor, nosso Deus, né, a eles incumbe aquela missão. O primeiro propósito, a primeira representatividade, eles não utilizam nem sequer os reis homens para poder tomar a frente da sua resposta. Eles já se lembram, olha, nós somos servos de Deus. E por isso, retificamos. E ele começa a contar a história que aquele é um templo que de fato foi reedificado há muito tempo antes por um outro rei, mas devido à desobediência, devido às provocações constantes do povo, devido à insensatez do povo, caiu sobre este povo, o povo judeu, a ira do Senhor, a ira do Deus dos céus. E a partir desse ponto, que ele já vinha sinalizando isso por diversas vezes, Deus entregou aquele povo nas mãos do rei Nabucodonosor, até que o próprio Deus utiliza o rei Ciro, né, na conquista ali do Império Babilônico, ao vencer a Babilônia, e o rei Ciro agora é utilizado com o propósito da missão, com a ordenança de reconstruir o templo, e manda esse povo de volta. E Ciro tem tanta consciência disso que até os despojos, os utensílios, o ouro, a prata, que ele tira do templo e coloca lá nos templos da Babilônia, ele retoma isso e devolve para os judeus, para que os judeus pudessem reedificar e na reedificação pudessem devolver para o uso dos utensílios nas práticas sacerdotais. E tem ali. E o interessante de tudo isso, para a gente poder perceber que nem todos são inimigos da obra, mas as pessoas, por vezes, elas simplesmente representam a autoridade, e a autoridade ela tem que ser respeitada, tem que ser zelo, e a gente vê isso na nossa vida prática, porque toda a movimentação do governo, por exemplo, de alguém, quando se lança sobre as nossas igrejas, que tem seus funcionamentos, por exemplo, às vezes, fora das normas, que não são aplicadas para a igreja, mas são aplicadas para o funcionamento de toda empresa, de todo mundo que se reúne, porque as igrejas nossas, elas têm a representatividade como se fosse um negócio jurídico, uma empresa, que é para que possa cumprir certas regras. Então, quando os nossos governos lançam seus órgãos de fiscalização sobre, em especial, as nossas igrejas, por vezes são lançados diversos comentários, o povo de Deus se levanta dizendo, olha, o povo, o governo dá conta da obra do Senhor, olha, mas o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor se levanta lá, que não se brinca contra... Não, aqui a gente vê claramente que não são autoridades que estão se opondo à obra, mas são autoridades que estão tentando fazer valer a representatividade das normas que são definidas. E eles não conhecem. E eles, em especial, a Bíblia não trata o pormenor, talvez pelo tempo, eles não entendem por que eles estão reconstruindo a obra está avançada. E eles vão atrás disso. E Tatenai, ao mandar a carta ao rei Dario, ele vai à busca dessa informação. Ele é imparcial. Ele fala com o rei de uma forma clara, respeitando, vamos dizer assim, a competência do seu cargo e, principalmente, ao ter ouvido os judeus, ele transmite ao rei com clareza, sem manipulação, a informação como deveria ter sido passada anteriormente, quando o rei decidiu contra o andamento das obras. Aqui não. Aqui nós temos uma autoridade sensata, uma autoridade responsável e uma autoridade que também é usada pelo próprio Deus para que leve a informação ao rei da forma real, como o próprio Deus era da vontade dele. Ele não manipula, ele não mente. Ele transmite ao rei aquilo que de fato ele recebeu dos judeus. E durante toda essa abordagem de Tatenai sobre os judeus, a Bíblia, lá no seu versículo 5, no capítulo 5, ela diz o seguinte, porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, ou seja, e não os impediram até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Então a gente vê que a autoridade, ela está sendo conduzida, ela realmente se limita. Ela vai, ela não tem a plenitude da informação, que ela poderia inclusive embargar, mas ela não toma uma decisão precipitada, ela deixa com que a obra continue e envia a carta ao rei Dario. E dentro dessa carta, nós temos a informação lá no versículo 17 que diz, depois de toda a levantada das informações, Tatenai se dirige ao rei e resume todo o relato e finaliza sua carta dizendo assim, agora,
pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro, para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei rei saber a sua vontade. Então, o que eu aprendo aqui? Que por diversas vezes você vai estar numa posição representando autoridades. E representar autoridades, representar normas, não é representar a sua vontade. Não é. É representar a vontade de quem determina, é representar a vontade da própria lei. E hoje nós vemos, na verdade, homens que se revestem da própria lei, se sobrepondo sobre a própria lei e sobrepondo sobre a própria vontade legislativa. E aí, para nós que somos cristãos, a maior vontade legislativa é a própria vontade do Senhor. Os decretos do Senhor, os mandamentos dele, a sua própria vontade, a expressão real daquilo que ele quer, daquilo que ele pensa, daquilo que ele nos ensina. Patenai aqui é um exemplo de um homem que não serve ao Senhor, mas que é usado pelo Senhor e que usa a prudência dada pelo Senhor, para que haja dentro dos limites do seu cargo daquilo que o rei estabelece. E o cenário é esse, até que a resposta do rei virá. E isso nós veremos no nosso próximo devocional. Em resumo, eu posso dizer para você e para mim, busquemos esse equilíbrio, principalmente no cumprimento das nossas tarefas, das nossas atividades, e em especial quando essas tarefas e essas atividades foram a representação da vontade do Senhor sobre a face da terra e para a vida das pessoas. Tá certo? Fica sobre as bênçãos do Deus e Pai Todo-Poderoso, do Senhor que tudo criou e daquele que nos libertou e nos justificou do pecado, e que Deus possa nos cuidar.